responder algumas perguntas que nos chegaram bem rapidamente, né? Para abrir para todo mundo perguntar. O médium está sujeito à autoobsessão? Sim, lógico que está. Não é como todo mundo. Só que tem um agravante, não é? O médium está mais sujeito às influências espirituais. Então é muito comum que o médium, no estado autoobsessivo, ele sofra e perceba a influência dos espíritos necessitados. E que fica um pouco confuso às vezes. Será autoobsessão? Será uma obsessão? É importante saber se é uma coisa ou outra? Fundamental não é, porque vai ser preciso atacar as duas coisas, resolver qualquer dos problemas. Mas existe uma maneira de saber se é autoobsessão ou se não, pelo autoconhecimento. Então o médium precisa trabalhar o autoconhecimento. Isso é fundamental. Todos nós precisamos, não é? Mas a pessoa que assumir um compromisso com a mediunidade, ele vai ser mais demandado que outras pessoas. E precisa apressar, talvez mais que outros, o seu processo de autoconhecimento, que é um trabalho que todos nós temos que fazer ou teremos que fazer em algum momento, não é? Então é muito importante que o médium esteja atento a isso, porque terá normalmente um agravante. Se entregou a um desequilíbrio voluntário, né, ao hábito de falar mal dos outros, por exemplo, a criticar inclusive os companheiros do próprio trabalho mediúnico, necessariamente ele não estará fazendo isso sozinho. Ele já vai atrair as companhias que desejam destruir o trabalho, prejudicar o trabalho dele, prejudicar o trabalho do centro espírita, e ele vai ser veículo para isso. Porque está se entregando a um processo, não é, nesse caso, simbiótico, em função da má educação, de ter se entregado a um estado autoobsessivo e atrai, então, a influência dos espíritos também necessitados. Os médiums estão convidados, naturalmente, a aprender dois aspectos que Jesus colocou no Evangelho, que são de fundamental importância. O primeiro deles é a vigilância. A vigilância é um dever intransferível. E aqui já elastecemos. Não é médium apenas o indivíduo que tem psicofonia que vai para o trabalho mediúnico. É médium o passista, é médium o apoio vibratório, é médium o dialogador. Todos que estão na atividade mediúnica são médiums. A gente dedicou aqui no livro uma boa parte para identificar os trabalhadores, não é, dessa atividade. E esses indivíduos todos são médiums, com diferentes capacidades. E estão sujeitos à perseguição espiritual. Têm um dever de maior vigilância no campo mental para evitar as autoobsessões, que neste caso são geradoras normalmente de distúrbio, que vão mais além do que o prejuízo pessoal, porque acaba havendo prejuízo também para o conjunto. Então, muita vigilância, e o segundo item depois da vigilância é o hábito da oração. Nós precisamos aprender a orar. Um dos primeiros exercícios que a gente faz quando a gente está estudando a mediunidade é aprender a orar. Orar não apenas no sentido de ficar pedindo as coisas, não é? Orar para criar um entorno de proteção, para se proteger, se autoproteger, e isso naturalmente funciona como antídoto das autoobsessões, e para proteger também os familiares, os nossos seres amados, porque os espíritos infelizes, quando nós começamos a nos envolver com a mediunidade, eles tentam nos derrubar. Se não conseguem, eles pegarão o filho, a filha, a esposa ou o esposo, porque eles querem causar o caos na nossa vida para que a gente não interfira com os processos que eles estão desenvolvendo. Não tenhamos ilusão, mediunidade é coisa séria. E o médium que está trabalhando, lidando com a mediunidade, precisa se forrar da possibilidade de se entregar a um processo autoobsessivo, tá bem? É fundamental isso. Se tiver mais alguma dúvida sobre o assunto, apresentem e a gente comenta, não é? Como a gente trabalhar os processos autoobsessivos para a nossa melhoria? Depende do estado autoobsessivo. Né? Chegou uma pergunta, tipo, o indivíduo, o corpo precisa de movimento, de exercício, não é? A gente precisa fazer alguma coisa, porque isso é uma máquina que tem que ser movimentada. Inclusive os espíritos explicam que nós temos uma coisa chamada fluido vital, e o fluido vital se entretém pelo movimento. Ele se desenvolve pelo movimento. Então,
a organização física precisa, sim, de cuidados. Não apenas na alimentação, como os exercícios, não é? Muitos de nós somos sedentários, eu me incluo, eu sou sedentário. Então, às vezes, começa a sentir dores, não é? Não é porque está doente nem nada, é que os músculos estão pedindo o movimento. Tem que ter, quando você movimenta, depois se sente mais leve, não é? Mais solto, mais flexível. Então é preciso. Mas quando o indivíduo começa a fazer a cultura do corpo, não é? Então isso pode se tornar uma coisa auto-obsessiva. Aí ele precisa ir para a academia, não apenas para se exercitar, mas já para cultuar o corpo, para fazer uma forma no corpo, para essas coisas todas. Para que isso? Para chamar a atenção dos outros? Se a gente vai examinar a obra de André Luiz, nós vamos ver o risco que isso implica, não é? Ali no Missionários da Luz, tem a situação de uma moça que está planejando a reencarnação dela. E quando ela recebe o mapa, ela fica contrariada. Porque vem o mapa, ela vai ser linda ao reencarnar. Qual a mulher aqui na Terra que não quer ser linda? No entanto, ela examina lá com a luz do conhecimento espiritual. A hora que ela vê aquilo, ela diz, mas eu não vou resistir a isso. Isso aqui é um risco tremendo para mim. Então foi lá e conversou com o mentor espiritual. Eu quero que coloque um defeito na minha perna. Porque quando eu andar, eu quero mancar. Porque aí os bobos olham o corpo, né, ficam encantados, a hora que manca, desencanta, e ela segue livre, né, na vida dela. Tudo bem, gente? Então são situações que na realidade espiritual são bem diferentes daquelas como a gente vê aqui, não é? Então muito cuidado com esse cultivo do corpo, não é? Também cuidado no outro aspecto. Tem pessoa que descuida tanto que não importa como está, não é? Aí é um desleixo, também estado auto-obsessivo, né? Gente que come com compulsão, não tem controle, também é estado auto-obsessivo, é problemático. Então, os dois extremos, é por isso que já diziam os antigos filósofos, não é? A virtude está no equilíbrio, não é? Está no meio, está no equilíbrio. Aí é onde está a virtude. Tudo bem? Acho que aí atendeu, não é? Aquelas dúvidas que apareceram. Vamos ver se tem mais alguma pergunta, por favor. Sim. Sobre os ovoides que você disse, que o espírito se torna um ovoide, seriam os mesmos que se tornam obsessores? Ficam acoplados, ligados Nem sempre. Nem sempre. Porque o ovoide, a partir do momento em que ele, naquele monoideísmo, ele perdeu a forma, ele fica à mercê. Aí outros obsessores os agarram e acoplam nas pessoas que eles desejam, não importa quem seja. Esse investigador de polícia, ele está com vários ovoides grudados nele. Na hora que a gente ler a descrição lá, nós vamos ver isso. Já tem uma mulher que se apresenta lá no nosso lar gritando que ela quer entrar. Quem leu vai se lembrar, não é? Aí a Narcisa é chamada, né? André Luiz fica assustado com aquilo. Ele gostaria de botar a mulher para dentro, né? Mas porque ele ainda não está vendo tudo que a Narcisa viu. Aí a Narcisa diz, olha, está com cerca de 40 ovoides em torno dela. O que eram esses ovoides? Abortos que ela havia cometido. Espíritos que ficaram revoltados contra ela, que com tanto desejo de vingança se tornaram ovoides e ficaram aí sim ligados a ela. Tá certo? Num estado de obsessão. Essa situação dos ovoides é uma situação muito mais presente do que a gente imagina. Então é preciso orar e aprender a se proteger, tá certo? Sim, exato. Tem porque o ovoide, ele drena a energia vital do indivíduo. Então pode levar inclusive a debilidade orgânica e a enfermidades. E imagina a situação mental desse indivíduo que está recebendo aqueles pensamentos, porque está acoplado e aí vai para o sistema nervoso do indivíduo. E esses nervos estão transmitindo esse desequilíbrio para os centros cerebrais. Então há sim um dano físico. E aqueles pensamentos recorrentes de vingança estão visitando a mente do indivíduo. E ele se sente altamente culpado, às vezes culpado até por coisas que não fez. É muito impressionante. Há uma situação que está em libertação, que é a da Margarida, não é?
em que são colocados vários ovoides para drenar a energia dela, porque Gregório quer levá-la à desencarnação para aparecer para ela depois como o salvador dela, porque ele a ama muito. Olha o amor, não é? Totalmente desorientado, não é? O final das contas é que a mãe, graças a Deus, consegue recolhê-lo, né? Muito bonita a renúncia de Gúbio ali, vale a pena ler, não é, gente? Quem não leu ainda. Então, os avós, eles têm consciência do que eles estão fazendo? Não, eles não têm nenhuma consciência, eles estão com a monoideia da vingança, do ódio, eles não têm consciência, eles nem sabem a quem eles estão acoplados. Então, se se acoplou a pessoa que foi a aborteira, não é? Ele ficou ali tentando se vingar dela, se reduziu e ficou acoplado. Agora ele não sabe mais o que está acontecendo. Ele não tem consciência do que está ocorrendo. Mas onde que ele fica para ele? Onde que ele fica para ele? Depois ele vai acoplar na pessoa? Ele se liga normalmente na parte da coluna vertebral, não é? É ligado ao sistema nervoso da pessoa. Perispírito a perispírito. E aí fica se alimentando da economia da pessoa. É um estado bastante complexo, não é? Bastante difícil, mas não é para a gente ficar com medo não, viu, gente? A gente consegue se livrar disso pela mudança de comportamento, né, de teor mental, pela oração. Se a gente tem raiva de alguém, perdoa. Ah, mas a pessoa não vai ter condições de me compreender, perdoa. Não é? Vai, se tem oportunidade, e pede perdão. Me perdoe se eu lhe fiz alguma coisa, não é? Em algum momento, eu não tenho intenção de prejudicar. Mas eu não tenho condição de fazer isso com essa pessoa, eu não confio nela, não precisa confiar. Se liberta. É o caminho, não é? Busca compreender melhor o semelhante. No trânsito, evita buzinar. São coisas simples, não é? É para não dizer o que às vezes a pessoa faz, né? Então, a gente tem alguns exemplos que são interessantes de situações que a gente não se dá conta de como a gente se expõe a ridículo às vezes. Uma vez alguém comentou, não é? Se você se visse, não é? Fosse filmado numa crise de nervos, você viria o quanto é ridículo. Então a gente tem que se imaginar numa situação dessas, né? É ridículo, ridículo para os outros verem. E a gente se sentiria ridículo se visse. Então, nós temos que evitar essas coisas, né? Tem um companheiro, ele disse que estava dirigindo um dia, ele tinha que fazer a palestra. E ele estava assim muito em cima da hora, né? Que ele gostava de chegar antes do tempo. E quando entrou numa ruinha que só tinha 2 pistas, não é? E a faixa era contínua, ele não podia passar de jeito nenhum, ele se deu bem com um carro na frente dele que ia assim a 20 por hora, né? Bem devagarinho. Aí ele ficou, meu Deus, o que eu faço? Uma vontade de buzinar, não é? E de passar por cima da faixa e vir outro carro e ele... Ai, o que eu faço? Né? E resolveu, sabe de uma coisa? Seja o que Deus quiser. E foi. A hora que chegou bem no centro, o carro estacionou no estacionamento do centro. E ele parou do lado. A hora que ele saiu, a pessoa que estava dirigindo era a presidente do centro. Então é tremendo, né? Aí você imagina a pessoa, ela vai no trânsito, não é? E vê alguém lá e está atrapalhando ele, ou deu um buzinaço nele, ele levou um susto, aí fez uns sinais para a pessoa, até murmurou algumas coisas e a pessoa viu e também fez para ele e tal, e ele chega no centro e vai falar sobre a paciência. A hora que ele olha, o cara está sentado bem ali. Pode acontecer? Pode, gente. Pode acontecer, não é? Então, Divaldo, ele colocou uma coisa que aquilo ficou martelando na minha cabeça, né, e de vez em quando volta. Ele disse, eu assumi comigo mesmo um compromisso. Eu assumi o compromisso de não fazer nada em privado que eu não possa fazer na frente das outras pessoas. Tudo bem, gente? É de mexer com a gente, não é de mexer com a gente? É de mexer com a gente. Tem que ter muita coragem de assumir um compromisso desse. Mas é um desafio para nós, não é? Porque se a gente conseguir ir trabalhando isso e controlando, então a gente vai, não é, conseguindo se dominar. É isso. Como é que a gente se livra das possibilidades de influências, não é? De que acople algum ovoide na gente, não é? Ou de que a gente tem alguém que tenha tanto ódio. Pode ser que lá no passado a gente não deseja mais. Não quero odiar ninguém, não quero o mal de ninguém, só quero o bem das pessoas. Mas aí o nosso comportamento tem que refletir isso.
E na hora que se apresentar a ocasião, nós temos que agir compatível com aquilo. Não ser agressivo de jeito nenhum com ninguém. Nunca. É realmente a filosofia da não violência. E ir trabalhando isso. Não dá muita importância para o noticiário negativo. Procurar ter que entre na nossa casa vibrações mais positivas, não é? De músicas mais equilibradas, de canais que transmitem coisas mais positivas. Hoje já temos muitas opções, não é, gente? Falando nisso, olha, se sintonize com a FEB TV, tá bem? A FEB TV está fazendo um esforço aí, hercúleo, não é? Para a gente conseguir sobreviver como televisão. Não é fácil, que o custo é muito alto, nós vemos até falando no caminho, não foi? E precisamos ampliar os nossos canais, não é? E a gente precisa que as pessoas vejam, né? A FEB TV, para que então justifique o esforço da gente estar fazendo a programação, tá bem? Todo mundo que vê diz que a programação é muito boa e tal, mas se vocês verem alguma coisa que a gente possa melhorar, aceitamos. Não aceitamos apenas que nos digam, aceitamos também que colaborem para melhorar. Tá bem? Por favor. Eu gostaria que você falasse, por gentileza, sobre um pouquinho do medo como autoobsessão. É um problema grave na atualidade. O medo, ele tem levado as pessoas a estados chamados esquizofrênicos. É que quando a gente não tem uma definição, diz que a pessoa está esquizofrênica, não é? Não sabe exatamente o que é esquizofrenia. São várias coisas que são chamadas de esquizofrenia. O medo tem conduzido as pessoas a uma coisa chamada síndrome do pânico atualmente, não é? A pessoa fica com medo de sair portas afora, de atravessar a rua, de subir em qualquer lugar, não é? De andar de avião. Então, gera essa situação complexa, difícil. E isso, às vezes, começa com um medinho bobo de qualquer coisa. Aí, a gente precisa trabalhar isso. Eu tenho medo de altura. Por que eu tenho medo de altura? Tem gente que não anda de avião. Tem um amigo, que ele era da aeronáutica, hoje ele está retirado, né, está aposentado, e ele foi removido do Brasil para um outro país, para prestar serviço pela aeronáutica fora. Ele nunca tinha voado, mesmo sendo da aeronáutica. E aí ele disse, olha, eu espírita, eu nunca bebi nada de álcool. E eu entrei no avião e falei para a moça, você vai me trazer 2 doses de uísque. Ele disse que ele bebeu as 2 doses de uísque, dormiu a viagem inteira. Só foi acordar quando estava pousando. Ele ainda achou ruim de ter acordado, né, na hora que estava pousando, que ele queria acordar só depois. De tamanho medo, não é? Então, o medo não é bom conselheiro, né? Disse um ditado popular. Se a gente tem medo de alguma coisa, é preciso resolver isso o quanto antes. Tenho medo de altura. Por quê? Se a gente não está conseguindo resolver sozinho, vamos num psicólogo. Procura um psicólogo espiritualista, não é, gente? Que tem uma visão espiritual da vida para nos ajudar com mais propriedade. E vamos ver se a gente localiza a causa dessa problemática para resolver, para que isso não se torne num outro problema, não é? Então, eu tenho um filho autista. Ele tem 26 anos hoje, a cabecinha dele é de 6 anos, não tem evolução. Ele entra no avião e o avião balança, ele agarra na cadeira. E aí eu olho para ele e digo, Daniel, por que você está agarrado na cadeira? Pode se soltar, meu filho. Não existe perigo. Aí vocês poderão dizer, mas tem perigo, né? O avião pode cair, não pode? Aí a minha pergunta é, e se o avião cair? Vai resolver ficar agarrado na cadeira? Como o Chico coloca lá, né? Vai adiantar gritar? O Emmanuel recomendou que ele morresse com dignidade, né? E se o avião cair, o que vai acontecer? No máximo vai morrer o corpo. Eu vou morrer? Alguém vai morrer? Não. Do que nós temos medo? Do quê? Apego à matéria. Então a gente tem que trabalhar um pouquinho isso, não é? Afinal de contas, nós somos espíritas. E sabemos que a vida continua, que não há morte. O que vai morrer é o corpo. Se chegou a hora, aqui é igual aquele indivíduo, né? Ele foi na cartomante e ela disse, ó, você vai morrer de avião. Ele disse, mas não vou mesmo. Nunca vou andar de avião. Aí ele está lá no campo cultivando e vê um teco-teco e pum! Em cima dele. Morreu de avião. Então, não adianta a gente fugir do destino, não é? O que está programado vai acontecer.
Medo é uma coisa que a gente precisa encarar e resolver. E, às vezes, uma forma é entrar na frente do espelho e olhar. Por que que eu tenho medo disso? Lá no fundo da alma tem a resposta. E, às vezes, já por aí a gente resolve. Não há razão para temer nada. E digo para vocês que a partir do momento que a gente se convence, é tão liberador, é magnífico. É muito difícil a gente dizer eu não tenho medo de nada, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer em certas circunstâncias da vida. Mas até esse momento eu posso dizer para vocês, eu não tenho medo de nada. Porque nas nossas meditações, nós cogitamos se haveria alguma coisa que a gente deveria temer. E não encontramos nada até agora que a gente devesse temer. Então, o máximo que pode acontecer é perder a vida do corpo físico. Isso é o máximo. Não pode acontecer mais nada além disso. Então, como a morte não existe, eu não tenho nada para temer. Ah, mas e se você tiver um câncer? Agora, pela hipótese de um câncer, eu vou começar a sofrer? Estado auto-obsessivo. Tudo bem, gente? Na verdade, a gente sabe que o medo nos paralisa. Sim. A gente não faz todo o processo de Isso. renovação. Renovação. Autoconhecimento. Para fazer o quê? Essa liberação. Uhum. Então, o que acontece quando a gente inicia o processo de meditação? Em algum momento nós vamos encontrar os monstros que estão dentro da gente. A gente se assusta e para de meditar. Não é? Então tem que enfrentar esses monstros. O que são os monstros? Não é? Cada um vai encontrar os seus. Não é? Quando a gente começa a ver o estrago que o egoísmo já fez na gente. Não é? Quando a gente vê que em certas circunstâncias da vida que a gente critica nos outros, a gente também fez aquilo que a gente está criticando. Então, tudo isso a gente precisa ir trabalhando e liberando progressivamente. Certo? Eles não estão fazendo. É. Pois é. Alguma outra, gente? Dentro do processo de médios e mediunidade, Uhum. eu sei que você tem uma palestra específica, Tem, você fala da moral do médium. Isso. Você pode dar uma introdução? Sim. Porque eu sei que está dentro do estudo, dentro da autovigilância, Uhum. da autorreforma. Isso. A questão da moral, a gente coloca, conforme nós aprendemos com Kardec, não é? Que a moral, ela não tem uma interferência direta com a questão mediúnica. Ou seja, o médium, ele pode ser médium se ele tiver uma moral desenvolvida ou não. Porque a mediunidade, ela pode aparecer a qualquer momento, não é? Inclusive se desenvolver de maneira espontânea. E agora o que acontece? O Espiritismo nos explica que a moral vai dar a qualidade do exercício da mediunidade. Então a qualidade, não é, na ação mediúnica é dada pela moral do médium. Por isso que é importante que o médium tenha uma moral ilibada, como é colocado. Porque essa moral, não é, equilibrada, ela vai garantir a assistência e o amparo dos espíritos superiores. Porque quando o médium ele é moralmente desequilibrado, ele atrai os espíritos inferiores. Imagina um médium que não respeita a família. Que companhia ele vai ter? Não é? E que moral vai ter ele depois para sentar no trabalho mediúnico, para receber os espíritos? Seja ele médium e através dele alguém vai estar dialogando e dizendo, não é, para o espírito que ele tem que fazer sua transformação e tal, se o próprio médium não está fazendo isso. E se é o dialogador, então? O indivíduo faz o que faz aí para fora e tal, e depois vem na reunião mediúnica recomendar. Recomendar o quê? Não tem como, não é? Vejam quem leu Voltei. Só levanta o braço só para eu ter uma ideia quantas pessoas leram Voltei. Gente, é muito pouquinho. Voltei, olha lá, guardem aí. É o primeiro livro espírita escrito por um espírito espírita destinado ao público espírita. O Voltei é o primeiro livro espírita escrito por um espírito espírita destinado ao público espírita. Não que os outros não possam ler, que eu conheço gente católica que se tornou espírita porque leu esse livro. Mas ele foi escrito porque Figner, Frederico Figner, antes de desencarnar, ele estava encarnado, ele prometeu para os companheiros espíritas, chegou a ser vice-presidente da FEB, né?
Um homem que subia no morro levando remédio, comida para as pessoas. Criou a Casa dos Artistas no Rio. Foi considerado o maior brasileiro entre os estrangeiros. Então, ele realmente teve uma atuação social muito grande. E aí ele vai escrever o que aconteceu com ele quando ele chegou no mundo espiritual. Eu não vou dizer para vocês, é preciso ler o livro, tá? É uma delícia simplesmente, não é a gente examinar aquela situação. Porque eu só vou dizer para vocês que num dado momento ele encontra, né, os obsessores que ele doutrinou, porque ele era dialogador no trabalho mediúnico. E aí o obsessor olha para ele e diz assim: e aí, ô Figner, cadê a luz que você recomendava para a gente, hein? Tá bem, gente? É doloroso, né? Então, o médium precisa estar atento. A moral, ela é fundamental, não é desenvolvê-la para um exercício equilibrado da mediunidade, mas principalmente para que o indivíduo seja coerente com ele mesmo, no seu processo de transformação. Esse processo de coerência, eu acho que não aplica também só ao médium, mas estamos falando especificamente do trabalhador da casa. O estudo é muito importante. É fundamental, não é, gente? Tanto do médium ativo, Como de todos os trabalhadores da área. Todo trabalhador da casa espírita precisa ter o hábito do estudo. E Allan Kardec coloca na introdução do Livro dos Espíritos: o que caracteriza o estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Ou seja, um estudo é sério quando a gente tem constância nele. Tudo bem? E o que significa essa continuidade? Pegar um livro hoje, ler um pedaço, depois daqui, quando eu lembrar de novo, eu pego e leio outro pedaço. É começar uma obra, abandonar, pegar outra, começar. É isso a continuidade? Continuidade é estudar o Espiritismo todo dia. Senão, não é continuidade. Mas a gente faz isso, aí cada um tem que se examinar. Não é? Algumas pessoas dizem assim: eu não vou ter tempo. Eu encontrei uma pessoa que um dia ela falou no meio do público e depois foi reclamar com o Raul ainda, porque eu tinha insistido com ela que ela tinha que estudar. Ela dizia que não tinha tempo de jeito nenhum, né? Mas não tinha. Aí eu disse para ela que tempo era uma questão de prioridade. Aí eu perguntei, não é, quantas horas a gente gasta por dia para cuidar do corpo? A gente levanta de manhã, a gente faz asseio, alguns tomam banho de manhã, outros tomam banho de noite, outros tomam banho de manhã e de noite. Não é? Quanto tempo a gente gasta para se alimentar? Quanto tempo para se pintar, para fazer a barba, para se cuidar? Quanto tempo a gente gasta por dia para cuidar do corpo que vai ficar no túmulo? E da alma? Que hora que a gente está cuidando? Porque essa é a essência que a gente é. Isso é o que a gente vai ser do outro lado, não é? Espírito. Deste nós estamos cuidando em que momento? Como é que a gente limpa, faz o asseio do espírito? Pela oração. Como é que a gente alimenta o espírito? Pelo estudo, pela meditação. Tudo bem, gente? Então a gente precisa ser coerente com a gente mesmo. Estabelecer um tempo, não é? Um horário no dia para a gente fazer uma leitura. Quem não tem tempo nenhum, lê 15 minutos. Aí eu falei isso, né? Nós temos um grupo virtual, ele é em espanhol, todo pela internet. Não tem reuniões presenciais. Nós só tivemos uma reunião presencial, que foi uma Assembleia Geral, que nós vamos ter outra agora em dezembro, lá na Espanha. O grupo foi legalizado na Espanha e está afiliado à Federação Espírita Espanhola, já tem anos. Esse grupo, nós fazemos estudos, não é? Tem palestra pública, tem estudo ESD, tem estudo da mediunidade, tem atendimento fraterno. Funciona como um centro comum, só que é tudo virtual. E um dia, nós estávamos fazendo esse comentário e dissemos: a pessoa que não tem tempo nenhum, lê pelo menos 15 minutos por dia. E aí Carmen Cardona, que é da Colômbia, né, ela ouviu e disse assim: de jeito nenhum, tem que ler mesmo 1 hora por dia. Não podemos abrir mão, tem que ser 1 hora por dia. Então, efetivamente, para fazer efeito, ideal é a gente estudar todos os dias Kardec, não é? Por 1 hora, aproximadamente. E aí isso é cíclico, termina a obra de Kardec e começa de novo, termina e começa de novo, termina e começa de novo. E que hora que eu vou ler os outros livros? Aí a pergunta é: quanto tempo você gasta na frente da televisão por dia?
Tira uma meia hora ou 40 minutos ou uma hora desse tempo que dá para ler mais alguma coisa também, não é isso, gente? Sim. A minha questão é, tudo bem, a gente deve acrescentar obras para estudarmos em casa, estudarmos no nosso tempo livre. Mas a importância do estudo em grupo para o desenvolvimento e o entendimento desse estudo. Tudo bem, no grupo virtual você está estudando em casa e está discutindo no virtual. Mas eu penso no grupo, a unidade do grupo, estudando para si. No centro espírita, especialmente quem vai lidar com a mediunidade, a gente está tratando de médios e mediunidade, não é? Dentro do processo da auto-obsessão. No livro a gente trabalha essa ideia, tá, gente? É fundamental o estudo em conjunto. Allan Kardec coloca 2 fatores que são fundamentais para que se tenha um exercício equilibrado da mediunidade, produtivo e equilibrado da mediunidade. Um deles é uma base comum de conhecimento. Como é que se forma uma base comum de conhecimento sem estudar junto? Então, além das leituras individuais em casa, dos estudos em casa, a gente precisa ter o grupo onde a gente traga as dúvidas que a gente teve. Aquilo que a gente aprendeu nos comentários vai aparecer naturalmente nas discussões do grupo, nas análises dos assuntos. Então, estudar em conjunto é fundamental para formar uma base comum de conhecimento. Quando é que termina o estudo do grupo mediúnico? Na nossa opinião, nunca. Porque o grupo deve continuar estudando sempre. Só que num primeiro momento de preparação, que a gente chama de estudo-harmonização, o estudo leva 1h15, mais ou menos. Depois, na fase posterior, quando começa a prática mediúnica, com quem já está preparado, porque nem todo mundo que estuda a mediunidade se prepara devidamente para a prática, e é leviandade dos dirigentes deixar a pessoa ir para a prática mediúnica sem estar preparado, então a gente propõe aqui um acordo de grupo, para que não seja o dirigente a dizer para a pessoa que ele não vai. Ele não cumpriu o acordo de grupo, ele não vai. Tá certo? Então não é mais o dirigente que vai dizer para ele não pode, a não ser que ele seja infantil e ele continua lá frequentando e não se dá conta que não cumpriu o acordo de grupo. Infelizmente isso acontece. Aí cabe ao dirigente dizer para ele em que aspectos você cumpriu o acordo de grupo. Aí a pessoa ou vai mentir para ela mesma e tentar mentir para os outros, né? E se ela está mentindo, ela não tem condições para a prática mediúnica. É por isso que o estudo em conjunto nos levará ao conhecimento também uns dos outros, para a gente efetivamente se conhecer, e aí vai criar o segundo elemento que Allan Kardec considera fundamental para a prática mediúnica equilibrada e produtiva, que é a homogeneidade do grupo. Um grupo só é homogêneo em pensamento, em sentimento, em conhecimento, quando esse grupo convive, não é? E ele vai desenvolvendo essa confiança de um dizer para o outro efetivamente o que pensa. Onde, inclusive, os arranca-rabos acontecerão no momento próprio, não é? Acompanhado pelo dirigente. Porque o dirigente que pensa que o grupo não deve ter conflito, ele está numa cratera de um vulcão que vai se explodir a qualquer momento, ele não se deu conta ainda. Todo grupo tem atrito, isso faz parte do desenvolvimento do grupo. Então não adianta querer evitar atritos do grupo, eles virão. Mas nós trabalharemos na reforma íntima para que as pessoas não tenham necessidade de ficar atritando, não é? Então nós aprenderemos uns com os outros, mas aquelas coisas do passado vão aparecer, vai chegar uma hora que de repente a gente vai ter necessidade de sentar com outra pessoa e dizer, olha, eu tenho momentos que eu estou perto de você que tem uma coisa que dá uma raiva tremenda, não é? Mas eu estou lutando para superar, se você me ajuda. Aí se ele disser, e se eu disser que eu não tenho só raiva, eu tenho vontade de pegar no seu pescoço? Então estão liberando, botando para fora, não é isso? Quando você tem alguma coisa com seu irmão, vai e conversa com ele, procura uma testemunha, não é? Porque se agarrar, alguém tem que estar ali para separar, né? Tá certo? Se os dois combinarem, não pode processar não é? Porque é uma conversa consentida, tá certo? E conversar e resolver as questões que estão pendentes. Agora não fala nada, senta lá no trabalho mediúnico para receber os obsessores e o indivíduo está com ódio do outro, com raiva do outro, não está aceitando o outro e está sentado na mesma reunião mediúnica. Isso é fingimento, né? Não dá para estar num trabalho mediúnico e o médium exposto a esse fingimento entre os outros. Ou ele com alguém do grupo, não dá. É preciso que as coisas fiquem, não é, bem claras e resolvidas. E aquelas pessoas que não têm maturidade para resolver isso, melhor não se meter na mediunidade. É o tal melindre, né? É o tal do melindre. Que a mediunidade é uma porta que se abre. Se a gente não aprende a fechar a porta primeiro,
E aprender a fechar a porta é não ter ódio dos outros, é não ter rancor, é compreender e aceitar o outro como ele é aprender a engolir sapo, não é? E ter confiança nas pessoas com quem está no trabalho, porque essas coisas vão sendo assim, está vendo que o outro tem vontade de agarrar no pescoço, mas ele não vai agarrar porque ele já sabe que isso aí não é conveniente para ele. Então ele vai dizer, eu tenho vontade de agarrar, mas eu não vou agarrar, eu estou lutando, é bom, eu estou te falando disso aqui, estou me sentindo liberado um peso que agora não vai me incomodar mais. E se voltar a incomodar, dizer, fulano, ainda de vez em quando dá uma vontade de agarrar no pescoço, mas eu estou conseguindo lutar. Até conseguir superar, não é isso? Agora, se isso é um problema pessoal, tudo bem. Agora, se dentro do grupo a gente vê que o comportamento do indivíduo prejudica todo o grupo, aí a gente vai nas questões 20 e 21 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, para ver que lá São Luís, não é, orienta Allan Kardec dizendo que quando o erro da pessoa prejudica só ela mesma, isso é uma questão dela. Mas que quando esse defeito, essa imperfeição, esse engano da pessoa prejudica o grupo, é dever de quem está observando defender os interesses da maioria. O dirigente que quer ser caridoso e mantém no trabalho mediúnico uma pessoa que não tem condições para estar no trabalho, está sendo descaridoso com os outros elementos, membros do grupo. Tudo bem, gente? Então, a moral também implica essa coragem, esse valor de nós nos conversarmos uns com os outros, sermos francos e sinceros. Aqui no livro nós temos um caso relatado, não é? de seleção que foi feita dessa maneira. Que depois de 1 ano e meio, mais ou menos, de estudo, metade do grupo estava pronto para a prática mediúnica e a outra metade não. Como é que a gente faz? Então, no livro a gente comenta, não, como é que a gente trabalha. E soubemos depois que há outros grupos que trabalham dessa maneira também. Certo? O trabalho mediúnico que é feito com pessoas que não resolveram suas questões é forte candidato a processos obsessivos. Porque as pessoas estão auto-obsidiadas, elas não resolveram seus processos de auto-obsessão, então vai haver problemas para o grupo, tá certo? Alguma outra última pergunta? Porque faltam 5 minutinhos para as 9, a gente combinou de ir até as 9, não é isso? Essa seria a última. Nesse caso que você comenta da continuidade própria da casa espírita, médiuns ou não, né, existe uma grande dificuldade de nós espíritas nos agirmos dessa forma. Né? Você propôs aqui numa das nossas reuniões da gente fazer isso, não foi, pessoal? Da gente chegar e, quando tiver uma diferença, e falar naturalmente, de uma forma natural. Isso. O negócio é a receptividade do outro. Sem ser agressivo, né? E você vê isso como, eu acredito que seja uma coisa que acontece em todas as casas espíritas. Tem alguma outra bela sugestão para que a gente consiga administrar Olha, isso de uma forma melhor? a gente tem que ter a segurança de que não vai magoar a pessoa, não é? Há pessoas que não estão maduras para. Às vezes é necessário aguardar um tempo mais, não é? Ir convivendo. E o dirigente, não é, que está cuidando da parte do estudo, tentando preparar o grupo para a prática mediúnica, precisa introduzir elementos de reforma interior. Então é importante que ele pesquise. Tem um livro muito interessante chamado Educação do Sentimento, de Jason, do Rio Grande do Sul. Ele está desencarnado já, um grande companheiro, e ajuda muito na reforma interior. O Voltei ajuda também na autorreflexão. Esses livros são estudados pelo grupo e periodicamente o grupo se dedica a examinar alguns desses livros, não é? E outros exercícios de reforma interior, que a gente encontra, né? Basta pesquisar, a gente encontra isso, mas o dirigente tem que estar muito seguro do que ele está fazendo. E cuidado que nós não estamos tratando aqui de nenhuma terapia. Não é? Ainda que o dirigente seja psicólogo, não cabe na casa espírita ele fazer nenhuma psicoterapia ou qualquer coisa nesse sentido, que isso aí ele vai fazer lá no consultório, não é? Então, é realmente um trabalho de fraternidade entre nós, não é? E evitar de falar sozinho com a pessoa com quem a gente tem a dificuldade. Nunca falar sozinho. Porque precisamos de outras pessoas, pelo menos uma que esteja junto, para ser o fiel da balança. A gente tem que fazer a promessa de não ser agressivo. E nunca se sentar na frente da pessoa. Tem que conhecer um mínimo de psicologia, ainda que não seja psicólogo. Se vai tratar um assunto delicado, um senta ao lado do outro. Porque se senta de frente, é mais fácil haver uma disputa, uma situação até de agressividade. Então se senta do lado um do outro,
deixa aquele que vai estar de apoio, não é, naquele. E ainda um detalhe, nunca se reúna para a pessoa para conversar sem orar o mínimo de 15 dias antes. Pedindo aos mentores ajuda. Todos nós temos um mentor espiritual, a gente se esquece que o outro tem um mentor espiritual. A gente pede ajuda para o nosso e ignora o do outro. Tem que orar pedindo para o mentor do outro ajudá-lo também. E fornecer a nossa energia positiva de confiança de que a coisa vai caminhar bem. Há discussões assim tremendas. Eu estou falando para vocês de vivência prática, gente. Não adianta apresentar para vocês teoria. Às vezes há discussões no centro por coisas muito bobas, como uma chave, por exemplo. E eu vou terminar só contando essa situação. O rapaz, ele vinha mais cedo para o centro. Então, naturalmente, foi dada uma chave do centro para ele abrir. Não é para que quando as pessoas chegassem já tivesse aberto o centro. Ele era um trabalhador da casa, um colaborador, mas por circunstâncias da vida ele não podia mais vir mais cedo para a reunião. Então ele deixou de vir, mas ele não se lembrou de devolver a chave. Mas depois nós vamos ver que não é que ele não tinha se lembrado. Porque quando a chave foi pedida para ele se ofendeu, dizendo que estava faltando confiança nele, porque estavam pedindo a chave de volta. E ele criou uma situação tão horrorosa que ele começou a falar com um e outro a respeito do assunto. Que não tinham confiança nele, que aquilo era um absurdo, que aquilo não era um centro espírita, que aquilo não era para lá. Então, qual era a solução? A pessoa que pediu a chave propôs, então, chamá-lo para uma conversa com uma testemunha. E aí, chegou, sentou, e a primeira coisa, fulano, fale da sua problemática com a chave, né? Porque tinham confiança em mim antes, por que não tem agora? Porque deram a chave, agora querem a chave de volta, e parará, e falou, os dois ficaram calados. Quando terminou, aí a pessoa disse, bom, agora nós te ouvimos, você vai me dar também um tempinho, sem me interromper, para eu poder explicar para você por que eu te pedi a chave. E foram assim, 2 minutos de explicação, e ele ficou olhando e disse assim, mas eu não tinha visto dessa forma. Pois é, mas não é? Essa era a forma. A gente só não queria gastar dinheiro para fazer outra cópia da chave. Porque o centro não tem muito recurso. Não é? Mas depois que você negou, a gente foi e fez outra cópia. Mas você continuou falando para todo mundo do assunto. Nós não tocamos mais no assunto. Você podia ficar com a chave, não tinha problema, não é? Mas você não se calou. Aí nós tivemos que ter essa situação. A gente só está pedindo para você que não devolva, fique com a chave, mas pare de falar no assunto. Pronto, está resolvida a coisa. Ah, não, mas agora eu quero devolver. Então pode devolver, não tem problema. Parou de falar no assunto. Não é a situação, se não tivesse tido a conversa, ia ficar aquela... E outras pessoas, olha, porque tem desequilibrados, viu? E que saem falando, viu, não tem confiança no fulano. Como é que eles vão confiar na gente se eles não confiam no fulano? Você está vendo, ó? É uma panelinha aquele centro. E tudo por causa da bobagem de uma chave, não é? E às vezes é melhor até ignorar e deixar para lá mesmo, né? Mas a gente tem que ter essas situações, elas aparecerão. E é preciso que o dirigente esteja atento para enfrentar isso e resolver, não deixar pendência. Porque essa pendência gera outra, que gera outra, que gera outra, e as coisas não se resolvem. No trabalho, no centro espírita, é um reencontro, gente. É um reencontro. Ninguém vem para a casa espírita sem ter se conhecido antes, é muito difícil. Pelo menos com alguém vocês estão reencontrando. E é natural que vão aparecer as farpas, os desentendimentos, as dificuldades do passado, mas isso faz parte. Tem que trazer isso à tona mesmo, tem que ser resolvido. Não é? E orar muito, pedir muito auxílio. Quando não tiver importância, cala, deixa para lá, não tem problema nenhum. Não vamos ficar, não é? Mas se aquilo tem uma relevância, tem um prejuízo para o trabalho, o dirigente deve ser buscado, ele deve saber da situação. Não é falar mal, tem uma diferença. A gente coloca no livro, ninguém fala mal do outro. Eu vou no dirigente para apresentar uma situação que está acontecendo, para ver com ele como é que nós vamos resolver. E não fala com mais ninguém. E aí morreu o assunto. Então a gente trabalha no sentido positivo, atendendo aquilo que os nossos mentores amigos nos recomendam nas mensagens. Que, aliás, as mensagens são dadas para a gente ler, não é? Para a gente examinar. Não são dadas para a gente dobrar, botar no bolso, levar para casa e nunca mais a gente toma conhecimento daquilo. Então a mensagem é do centro, para ser examinada por todo mundo. Para a gente usar aquilo que foi orientado. Porque mentor espiritual não perde tempo repetindo o que eles já disseram não, viu, gente? Eles já disseram, deram lá na mensagem, a gente não atendeu, não prestou atenção, eles não vão repetir, não.
Já foi formado. Cabe a gente ler, estudar, examinar. Então muita gente fica preocupado em publicar a mensagem que recebeu, que só serviriam para o próprio grupo, e não as examina, não as utiliza. E quer que outros leiam e usem as mensagens. Muito cuidado, porque não nos falta orientação. Todo grupo mediúnico, todo centro espírita, quando a gente pensa em fazer o centro, já tem espíritos sendo designados para a tarefa, e eles normalmente são o dobro dos trabalhadores aqui, ou às vezes até 3 vezes o número de trabalhadores encarnados. Nós não podemos alegar que estamos desamparados, não estamos, porque eles nos acompanham na nossa casa. Aí a gente, os obsessores levantam a nossa ficha, os mentores já têm a nossa ficha. Eles conhecem muito mais do que os obsessores. Por que a gente tem medo dos obsessores? Não precisa temer não, porque nós estamos protegidos. Eles nos acompanham no nosso trabalho, nossa casa, para onde a gente vai na rua, eles estão atentos. E nos momentos de dificuldade nós nunca estamos sozinhos. Nunca. Eles sempre estão tentando nos ajudar. Se a gente consegue sair daquela aflição, daquela angústia, do problema que nos está ali envolvendo, se a gente eleva um pouquinho o tônus vibratório, né, por um bom sentimento, uma elevação de pensamento, já sintoniza com eles e nós veremos ângulos que antes a gente não estava percebendo. O problema já não será tão grande, a dificuldade já não será tão intransponível e nós caminharemos com mais segurança, porque de fato, sozinhos, nós estamos muito sujeitos a nos enganar. Isso é um fato. Mas não há porquê, porque nós não estamos sozinhos, desde que a gente abra o espaço para a influência positiva dos nossos mentores amigos. Muito obrigado, gente. Tudo de bom para vocês. Muita paz para todo mundo. Se alguém quiser o autógrafo no livro, nós estamos às ordens, tá?